A situação atual da Venezuela, caracterizada por um dos colapsos socioeconômicos mais severos da história moderna, não é o resultado de um único evento ou política. É antes a culminação de uma série de vulnerabilidades históricas e sistêmicas exacerbadas por decisões políticas específicas e aceleradas por choques externos e pressões geopolíticas. Este vídeo detalha a trajetória que levou o país de uma nação próspera da América Latina a uma profunda depressão econômica e uma crise humanitária sem precedentes. A tese central é que a patologia econômica da dependência do petróleo criou um terreno fértil para a falência do modelo estatal de desenvolvimento, que foi por sua vez corroído pela corrupção sistêmica e acelerado pela drástica queda no preço do petróleo e pelas sanções internacionais. O resultado foi a destruição da capacidade produtiva, uma hiperinflação galopante, o colapso dos serviços públicos e uma crise migratória em massa, com a saída de milhões de venezuelanos do país. Mas antes de explorarmos o desastre da Venezuela atual, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. 2 vezes por semana postamos vídeos relevantes sobre história e economia, sem deixar de lado o entretenimento. A Venezuela, um país abençoado com as maiores reservas de petróleo do mundo, apresenta um paradoxo histórico, uma nação de imensa riqueza natural que vive atualmente em um estado de miséria e colapso. O questionamento sobre como a Venezuela chegou ao fundo do poço exige uma análise profunda que transcende a retórica política e entenda as causas estruturais, as decisões políticas, os fatores externos e as consequências sociais dessa crise. A história econômica da Venezuela sempre foi de subordinação ao petróleo. A transformação de uma das sociedades agrárias mais pobres da América Latina para uma economia petrolífera começou na década de 1920 com a descoberta e a exploração de vastas reservas. Inicialmente, as concessões de exploração foram concedidas a empresas estrangeiras, como a Newark and Bermudes Company e a Royal Dutch Shell, um padrão que viria a moldar a economia do país por décadas. Essa dependência crônica fez com que a Venezuela não investisse o suficiente em sua própria indústria e agricultura, tornando-se uma economia que comprava tudo o que não produzia. Esse fenômeno é classicamente conhecido na economia como a doença holandesa, um termo cunhado para descrever os problemas que surgiram na Holanda após a descoberta de grandes reservas de gás natural nas décadas de 60 e 70. Na Venezuela, a entrada massiva de dólares provenientes da exportação de petróleo gerou uma expressiva valorização da moeda nacional. A valorização do bolívar tornou os produtos importados artificialmente baratos e, ao mesmo tempo, elevou o custo da produção interna, tornando a sua indústria e agricultura não competitivas no mercado internacional. Essa dependência de bens estrangeiros tornou a nação fundamentalmente frágil. A ausência de uma base produtiva sólida significava que, em qualquer cenário de incerteza ou choque externo, a economia se tornaria incapaz de suprir as necessidades básicas de sua população, abrindo caminho para o desabastecimento crônico que se manifestou de forma aguda nas décadas seguintes. A ascensão de Hugo Chávez à presidência em 1998, com a chamada Revolução Bolivariana, prometia transformar a estrutura econômica do país, com o objetivo de construir o que foi chamado de socialismo do século XXI. A chegada de Chávez coincidiu com um período de alta sem precedentes nos preços do petróleo, concedendo ao governo uma fonte de receita abundante e inédita. Esses fundos foram amplamente direcionados para políticas populistas, como a criação das missões bolivarianas, programas sociais que eram voltados a fornecer serviços públicos e melhorar as condições de vida da população. A marca da gestão chavista foi o aumento exponencial do controle do Estado sobre a economia. Chávez consolidou seu poder por meio de uma série de medidas, incluindo a nacionalização de empresas estratégicas. Desde que assumiu o poder, ele ordenou a aquisição obrigatória de grandes empresas nos setores petrolífero, elétrico, siderúrgico e de telecomunicações. O que se esperava ser um meio de colocar a riqueza do país a serviço do povo, acabou por ter um efeito contrário e catastrófico. A nacionalização, justificada pela soberania econômica, levou à destruição da capacidade produtiva. A maior indústria siderúrgica do país, a Sidor, por exemplo, teve a sua produção de aço reduzida em 479 mil toneladas em 2007 para zero, após ser nacionalizada em 2009. Essa paralisação da produção não se limitou ao setor industrial. A agricultura também foi severamente afetada. Em 2009, as plantações de arroz da multinacional Cargill foram invadidas pelas tropas do exército sob a alegação de cobrança de preços abusivos. A falência de indústrias inteiras e
o colapso da produção agrícola contribuíram diretamente para a escassez de alimentos e bens básicos que se tornaria uma característica da crise venezuelana. Além das nacionalizações, o governo implementou rígidos controles de câmbio e preços a partir de 2003, políticas que se tornaram o pilar do sistema econômico da Venezuela. A imposição de preços fixos para alimentos e remédios abaixo do custo de produção tornou a atividade econômica privada insustentável. Como consequência, as empresas cessaram a produção ou deixaram o país. A escassez resultante impulsionou o mercado ilegal, onde a diferença entre o câmbio oficial e o paralelo se tornou um problema crônico do país. O desabastecimento, a especulação e a falta de confiança na moeda nacional alimentaram o ciclo vicioso de hiperinflação. Esse cenário demonstrou que as políticas econômicas do governo foram as principais responsáveis pela deterioração do ambiente produtivo, criando as condições para o colapso econômico. A morte de Hugo Chávez em 2013 marcou a transição para o governo de Nicolás Maduro, que continuou a maioria das políticas econômicas do seu antecessor, incluindo o complicado sistema de controle de preços e câmbio. No entanto, a verdadeira crise que expôs a tragédia do modelo venezuelano foi desencadeada por um choque externo de imensa magnitude, a queda abrupta do preço do petróleo. Em junho de 2014, o preço do barril era de $111,87. Já em janeiro de 2015, havia despencado para apenas $48,7, uma redução de mais de 57% em poucos meses. A queda do petróleo não foi a causa original da crise, mas o evento que a tornou insustentável. A receita do petróleo, que à época contribuía com 96 de cada $100 que entravam no fisco nacional da Venezuela, despencou, arrastando o PIB do país, que caiu quase 4% em 2015. O governo chavista, apesar dos alertas, gastou excessivamente em programas sociais e não poupou fundos suficientes para futuras turbulências econômicas. A ausência de uma poupança estratégica deixou a economia, que já era cronicamente dependente de importações, completamente vulnerável à oscilação dos preços globais. A combinação da queda de receita, gastos públicos excessivos e a falta de produção interna resultou em uma hiperinflação galopante. O valor do bolívar despencou, chegando a perder mais de 99,9% do seu valor entre 2012 e 2017. O sistema de câmbio dual e o mercado negro se tornaram os principais motores da inflação, criando uma pressão sobre o câmbio oficial e forçando o governo a desvalorizar a moeda repetidamente. A disparidade entre o câmbio oficial e o clandestino, que chegou a 20% em um dado momento, tornou-se uma ameaça à estabilidade econômica. Esse cenário demonstra como a má gestão cambial e a perda de confiança na moeda nacional alimentaram uma espiral inflacionária que devastou o poder de compra da população e aniquilou a poupança da Venezuela. Em meio à crise, o governo de Nicolás Maduro acusou a oposição e os Estados Unidos de travarem uma guerra econômica para desestabilizar o país. As sanções internacionais, especialmente as impostas a partir de 2017, são citadas como o fator central para o aprofundamento da crise. O relatório do Centro de Pesquisa em Economia e Política estima que essas sanções causaram danos muito sérios à vida e à saúde da população, contribuindo para uma estimativa de mais de 40 mil mortes entre 2017 e 2018 de fome. As sanções de agosto de 2017, que proibiram o governo venezuelano de contrair empréstimos nos mercados financeiros dos Estados Unidos, impediram a reestruturação da dívida externa, bloqueando uma possível via de recuperação econômica. A partir de 2019, sanções mais severas cortaram a Venezuela do seu maior mercado de petróleo. Os Estados Unidos, que em 2018 representavam 35,6% das exportações do país, pararam de comprar o produto. Isso resultou em uma queda de 36,4% na produção de petróleo desde janeiro daquele ano, representando uma perda de 6,8 bilhões de dólares na receita petroleira em 12 meses ao país. A pressão econômica, que incluía tarifas para outros países que comprassem o petróleo venezuelano, levou as importações americanas a caírem a zero. As sanções não foram o início da crise, mas atuaram como um catalisador catastrófico, transformando uma recessão profunda em um colapso humanitário. Ao atacar a única fonte de receita do país e impedir a reestruturação da dívida, as sanções bloquearam qualquer possibilidade de recuperação, agravando diretamente a falta de alimentos, medicamentos e energia na Venezuela. A pressão externa também forçou o governo a se adaptar, buscando novos parceiros comerciais como a Rússia, a China e a Turquia, e adotar uma privatização silenciosa de ativos estatais na tentativa pragmática de obter liquidez. A crise econômica e política teve um custo humano devastador. A escassez de alimentos e medicamentos se tornou uma realidade diária para a população, que precisa enfrentar
enfrentar longas filas para adquirir produtos de primeira necessidade. O governo subestimou a intensidade dos problemas e a falta de acesso a serviços básicos como a água potável, saneamento e eletricidade, especialmente em hospitais, agrava a crise humanitária. O desespero da população provocou um dos maiores êxodos em massas da história mundial. Mais de 7,7 milhões de venezuelanos emigraram, a maioria para países da América Latina e do Caribe. Esse êxodo massivo, comparável em magnitude à crise de refugiados sírios, é impulsionado pela violência, insegurança e pela falta de serviços essenciais como alimentos e remédios na Venezuela. O impacto da imigração é especialmente grave devido à fuga de cérebros. As primeiras ondas de imigração durante o mandato de Chávez incluíram profissionais instruídos e venezuelanos de classe alta e média. Dados indicam que entre 60% e 80% dos estudantes do país pretendiam emigrar. A Associação de Professores da Universidade Central da Venezuela perdeu mais de 700 docentes. O êxodo de profissionais qualificados contribuiu diretamente para a queda da produção de petróleo. A saída de profissionais como médicos e engenheiros cria um ciclo de retroalimentação negativa, onde a falta de capital humano especializado paralisa a capacidade do país de manter seus serviços básicos e sua principal indústria, tornando a crise de saúde e a econômica cada vez pior. Paralelamente à má gestão econômica, a corrupção sistêmica é um fator-chave na crise venezuelana. Escândalos revelaram que executivos petrolíferos e seus cúmplices saquearam pelo menos 11 bilhões de dólares da empresa estatal petrolífera da Venezuela. Informações vazadas revelaram que mais de 20 venezuelanos ligados a esquemas de corrupção acumularam pelo menos 273 milhões de dólares em 25 contas no Credit Suisse. As investigações apontam para o envolvimento de figuras do alto escalão, incluindo o ex-ministro do petróleo e ex-presidente da empresa, Tarek El Aissami, que foi preso acusado de participar de um esquema de corrupção. O governo de Maduro, por sua vez, acusa a oposição de participar dos esquemas de corrupção. A corrupção sistêmica representa uma das ironias centrais da crise. A nacionalização e o controle estatal, que supostamente garantiriam que a riqueza do petróleo servisse ao povo, na realidade criaram a oportunidade perfeita para o saque em larga escala. A riqueza que poderia ter financiado o desenvolvimento e mantido os programas sociais foi sistematicamente desviada para contas no exterior, deixando o país sem fundos para enfrentar os choques econômicos. Esse cenário expõe uma falha fundamental do modelo econômico adotado, onde o Estado, em vez de ser o provedor do bem-estar social, tornou-se o principal agente de destruição da própria riqueza da nação. A Venezuela não chegou ao fundo do poço por uma única causa, mas sim pela confluência de fatores que se potencializaram mutuamente. O colapso é resultado da dependência crônica do petróleo, de decisões políticas destrutivas e a corrupção institucionalizada que desviou bilhões de dólares, aniquilando a principal fonte de receita do país e privando o Estado de fundos para enfrentar os desafios iminentes. As perspectivas para o futuro da Venezuela são difíceis e nada animadoras. O governo de Nicolás Maduro tem adotado medidas pragmáticas para sobreviver, como a privatização silenciosa de ativos estatais e o desmantelamento informal dos controles de câmbio. Contudo, a recuperação enfrenta desafios enormes: a destruição da capacidade produtiva, a ausência de um ambiente de negócios estável, a corrupção persistente e, crucialmente, a perda de milhões de profissionais qualificados em decorrência da fuga de cérebros, tornam a recuperação interna um desafio de proporções históricas. Sem uma base de capital humano e financeiro para reconstruir sua infraestrutura e indústria, a nação se vê presa a um ciclo de dependência e instabilidade, e com um futuro incerto e obscuro. E aí, você conhecia as causas do desastre econômico que levou a Venezuela ao fundo do poço? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se você deseja saber como a ONU foi criada e como ela funciona nos bastidores, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Nos vemos lá em instantes, muito obrigado e até a próxima!